Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. E o Evangelho hoje traz para a gente, capítulo 23, Moral Estranha, deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que tendo a mão na charrua olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna obrigação à filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tornadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, quando Jesus quis dizer aqui, para a gente deixar pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, e segui-lo, Jesus quis dizer que o caminho, que a gente tem que seguir é o caminho do Espírito, para a gente se desligar da matéria, para poder segui-lo verdadeiramente, seguir as suas leis, o seu mandamento maior, a gente tem que se desligar da matéria. Nós temos, como cristãos,
um caminho mostrado por Jesus, deixado por Jesus. É o caminho do amor. É o caminho do amor. Mas se a gente está apegado às coisas terrenas, esse caminho vai estar cheio de percalços. Porque sempre a gente vai encontrar uma dificuldade para amar verdadeiramente, né? Sempre vai ter um porém. Um porém. Eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir fazer uma sopa hoje, né? Porque eu vou para o clube. Eu não posso fazer a caridade hoje, que seja, qualquer uma que seja, porque eu tenho uma reunião com os meus amigos, porque tenho um aniversário na minha família. Por isso, a gente vai colocando percalços no caminho do amor, da caridade. Enquanto a gente estiver preso às coisas da terra, a gente não vai conseguir as coisas do céu. Vamos pensar um pouquinho? É só isso que ele quis dizer para a gente com essa leitura toda que eu disse aqui, que eu li aqui. Enquanto a gente estiver preso às coisas da terra, a gente não vai conseguir ver as coisas do céu. Então vamos pensar um pouquinho nisso, tá bom? Vamos nos desprender gradativamente das coisas da terra, para darmos a maior prioridade às coisas do céu, porque a nossa vida na terra fica na terra, a nossa vida terrena, a nossa vida espiritual vai seguir com a gente onde a gente estiver. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente, ainda no capítulo 6, na vida espírita, questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sob a terra se reconhecem no mundo dos espíritos. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Bom, nós vamos conhecer sim, com certeza, no outro plano, no plano espiritual, aqueles que já passaram por nossas vidas. Não somente pela última vida terrena, por nossas vidas, porque nós vamos lembrar, né? Nós vamos ter aqui tirado o véu do esquecimento e vamos lembrar de todos, sim, porque nós vamos ter contato com eles novamente no plano espiritual, aqueles que não reencarnaram ainda, né? Mas mesmo os que estão reencarnados, a gente vai conseguir vê-los também. A gente vai conseguir vê-los nesse plano. E vamos acompanhar a sua passagem também, novamente, para o plano espiritual, se esse for, né, o desígnio de Deus para a gente também. Tá certo? Pessoal, desejo a todos uma ótima terça-feira, com muita luz, muita paz, muito amor, harmonia nos seus lares e corações, muito equilíbrio e sabedoria. Que nós possamos ter um dia feliz, um dia bem alegre, produtivo, né? E com muito amor no coração, para a gente poder e tirando do caminho os percalços que a gente mesmo coloca. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Vamos lá pessoal, vamos curtir o canal aí, né? Vamos dar o likezinho aí, vamos fazer as inscrições necessárias, né? Escrever aí no sininho também, colocar o seu cliquezinho no sininho para receber as notificações do canal. Vamos compartilhar, né? Vamos fazer o canal crescer. Divulgar o bem, fazer o bem faz bem, né, gente? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.